Olá, amigos! Eu sou o professor Marcelo Costa e estamos aqui no canal Simplificando a Matemática, onde a simplicidade é a chave do sucesso. Nos vídeos anteriores, nós falamos sobre sistemas de numeração e chegamos ao sistema de numeração indo-arábico. Bom, dentro desse sistema de numeração indo-arábico, nós vimos o conjunto dos números naturais, que eram aqueles conjuntos que serviam, que era aquele conjunto cujos elementos, os números, servem para quantificar, ou seja, para contar uma quantidade. Na aula de hoje, nós falaremos sobre operações aritméticas no conjunto dos números naturais. Bom, o que chamamos de operações? Operações aritméticas são procedimentos matemáticos envolvendo dois elementos de um conjunto. Eu pego um elemento, pego um outro elemento, faço um procedimento matemático nele, dando um terceiro elemento que pode ou não estar dentro desse conjunto. Em outras palavras, se eu for fazer uma operação entre dois números naturais, eu vou pegar dois números naturais, vou fazer um procedimento matemático com ele, dando um terceiro número que pode ser natural ou não. No nosso caso, nós temos operações elementares e algumas outras que são um pouquinho mais complicadas que vamos deixar para o final. Bom, as elementares são a operação de adição, operação de subtração, operação de multiplicação, de divisão. Temos também potenciação, radiciação, exponenciação e logaritmação. É claro que esses aqui eu vou deixar um pouquinho para mais tarde. Nós vamos nos ater na aula de hoje na operação de adição, ok? Bom, enquanto roda a vinheta, vai lá, curte o canal, curte o vídeo, se inscreva no canal, convide os amigos, compartilhe. Logo, logo depois da vinheta, nós vamos começar a nossa operação de adição. Valeu? Bem, amigos, realizar a operação de adição nada mais é do que adicionar. O que é isso? Juntar ou acrescentar. Essas são as ideias básicas dessa operação. Vamos entender isso melhor. Juntar é quando eu pego duas quantidades, ou até mais, tá? Mas vamos trabalhar com duas quantidades, e eu junto essas duas quantidades, dando uma terceira quantidade maior. Essa é a primeira ideia da operação de adição. A segunda ideia da operação de adição é acrescentar. Eu tenho uma quantidade e vou acrescentar essa quantidade uma outra quantidade. Essas são as ideias básicas. A gente vai entender a diferença daqui a pouco. Bom, o operador da adição é esse sinalzinho aqui, essa cruzinha que nós chamamos de sinal de mais. Simplesmente isso. Elementos. As quantidades que vão participar dessa operação, nós vamos chamar de parcelas, tá? Então as quantidades que eu vou acrescentar ou que eu vou juntar são parcelas. O resultado final dessa junção, dessa adição, nós chamaremos de soma ou total, também pode, mas geralmente usamos a soma. Então vamos a um exemplo. Primeiro exemplo bem facinho, bem tranquilo, né? A nossa ideia aqui é simplificar, não é isso? Juntar quantidades. Então imagine aqui que eu tenho um conjunto, que eu tenho 1, 2, 3 elementos, ok? E tenho um outro conjunto aqui que eu tenho 1, 2, 3, 4 elementos. Quando eu pego um conjunto com 3 elementos e outro com 4 elementos e junto esses conjuntos, vai me dar um conjunto maior que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso é bem facinho da gente entender. É claro que nós podemos usar muito, os alunos usam muito a mão para poder fazer isso. Eu tenho um conjunto com 3, eu quero botar outro com 4, quero juntar os dois,
vai me dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Tranquilo. Então aqui está essa operação. 3, quando eu adiciono 4, vai me dar 7 elementos. Ok? Agora vamos ao segundo exemplo. Vamos ao nosso segundo exemplo. Acrescentar uma quantidade a outra quantidade já existente. Ou seja, já tem uma quantidade e eu quero acrescentar uma segunda quantidade. Bom, eu poderia fazer essa operação usando o raciocínio de juntar do primeiro exemplo. Eu posso ter lá um conjunto com 12 elementos e depois outro conjunto com 5 elementos, né? E unir os dois, dando tantos elementos que a gente vai ver. Mas agora eu quero usar essa segunda ideia. Eu já tenho uma quantidade de 12 e eu quero acrescentar uma quantidade de 5. Então, lembra que eu falei das mãos? A gente pode usar as mãos aqui da seguinte forma. Eu já parto do princípio que eu já tenho 12. E eu vou contar só os 5. Então eu tenho 12, 13, 14, 15, 16, 17. Tá vendo? Eu não precisei contar os 12. Eu já comecei tendo 12 como meu ponto de início da contagem. E aí eu só acrescentei os 5. Então 12 mais 5 dando 17. É claro que tem algumas operações de adição que são um pouquinho mais complexas, que não dá para a gente contar nos dedos, até porque as quantidades são grandes. E aí nós vamos ter que usar uma coisa chamada algoritmo da adição, que é o que nós vamos ver agora. Bem, vamos para o nosso terceiro exemplo de adição. Aquele que nós vamos ter que usar o algoritmo. E nós vamos ver o porquê que precisamos disso. 3.468 mais 246. Vamos lá. Essas duas parcelas aqui são parcelas, porque eu falei que os elementos que aparecem, né, as quantidades que aparecem na operação de adição, nós chamamos de parcela. Então eu tenho aqui duas parcelas, só que essas parcelas são números com uma quantidade grande, né? Então imagine você usar a ideia da junção, né? Imagina eu chegar aqui e fazer um conjunto com 3.468 bolinhas dentro. Depois aqui eu faço um outro conjunto com 246 bolinhas dentro e vou somar todas as bolinhas para me dar o resultado. Me dá a soma ou o total. Vai me dar muito trabalho. Se eu usar a segunda ideia do acrescentamento, aquele que eu já tenho uma quantidade e acrescento outra quantidade, também vai me dar trabalho. Porque mesmo que eu partir do princípio que eu já tenho 3.468, e aí eu vou começar 3.469, 3.470, 3.471, fazer isso aí, contar 246 dedinhos, vai ficar bem difícil também. Nesse caso, nós vamos usar o algoritmo da adição. Bom, o que é o algoritmo? Algoritmo nada mais é do que um método prático, é um método que facilita essa compreensão. E esse algoritmo diz o seguinte: nós vamos escrever as parcelas uma em cima da outra, ou uma embaixo da outra, como queira, né? Tanto faz. Então, vou escrever 3.468, e agora embaixo desse 3.468 vou botar minha segunda parcela, que é o 246. Notem uma coisa, eu posso colocar assim. Se eu colocar dessa forma, eu vou estar completamente errado. O único cuidado que nós temos que ter para fazer o algoritmo da adição é que nós temos que alinhar sempre pelo algarismo de primeira ordem. Lembra o que é isso, algarismo de primeira ordem? Dá uma olhadinha nos vídeos anteriores que vocês vão ver, onde eu falo das ordens, das classes dos números. Não é isso? Tá, mas vamos lembrar. O algarismo de primeira ordem é o algarismo da unidade simples. Na unidade simples que eu tenho que alinhar esses números. Então eu vou ter aqui, ó,
3.468, e aqui, que é a nossa unidade simples, ou algarismo de primeira ordem, que eu tenho que alinhar a outra parcela. Então vai ficar o 6 vai ficar embaixo do 8, o 4 embaixo do 6 e o 2 embaixo do 4. Agora sim, nós vamos fazer a operação. Bom, 8 unidades mais 6 unidades. Bom, 8 unidades mais 6 unidades vai dar para a gente 14 unidades. Mas, lembrando também dos vídeos anteriores, quando a gente fala em unidade, dezena, centena, nós vimos que esse sistema de numeração era de base 10, ou seja, uma dezena correspondia a 10 unidades, uma centena correspondia a 10 dezenas, e assim vai. Se quiserem, busquem os vídeos anteriores que vocês vão reforçar esse conceito. Então aqui, quando eu tenho 14 unidades, significa que eu tenho uma dezena, né? 14 unidades, eu posso fazer como 10 mais 4, ou seja, eu tenho uma dezena e ainda me sobram 4 unidades. Por isso que nesse caso, essas 4 unidades vai ficar embaixo da coluna da unidade. As outras 10 unidades vão virar uma dezena. E eu vou colocar aqui no lugar da dezena. Dezena e centena. Lembra disso? Então ele vem para cima. É o que a gente costuma dizer assim, ó. Passou de 9, né? Se der 10, deixa o 0, vai 1. Se der 23, deixa o 3 e vai 2. É isso que a gente chama do lá vai. Na verdade, eles viram dezena. Então eu tenho aqui uma dezena mais 6 dezenas me dá 7 dezenas. 7 dezenas mais 4 dezenas, eu tenho 11 dezenas. 11 dezenas. Na verdade, 11 passa de 10, 1 fica aqui. Ó, vamos botar aqui 11 dezenas. Esse númerozinho vira uma centena. Então, ó, ele vem lá para cima como uma centena. 11 dezenas é uma centena e sobra uma dezena. Está aqui. Vamos lá, de novo. 4 mais 2 dá 6. 6 mais 1, 7. Eu tenho 7 centenas. E a unidade de milhar continua mesmo, que não tem ninguém para adicionar. Então, 3.468 mais 246 vai me dar 3.714. Ok? Bem, agora que nós vimos que a operação de adição ela tem uma ideia de juntar ou acrescentar quantidades, e nós vimos que em quantidades grandes, por exemplo, nós precisamos usar o algoritmo da adição, que nós vimos anteriormente. Agora vamos ver algumas propriedades dessa operação. Ou seja, o que são propriedades? São leis que regem essa operação de adição, que servem para essa operação de adição. Isso não significa que sirvam para as outras operações que nós vamos ver em outros vídeos. Bom, basicamente, na operação de adição, nós temos 4 propriedades. A propriedade do fechamento, a propriedade comutativa, a propriedade associativa e a propriedade da existência de um elemento neutro. Claro que no nosso estudo aqui, parece uma coisa muito óbvia, mas lá na frente, se alguém for fazer uma faculdade de matemática ou de engenharia, qualquer coisa em ciências exatas, essas propriedades são importantíssimas quando a gente vai, por exemplo, estudar cálculo vetorial ou cálculo algébrico, né? Então, ela é a base de toda uma construção de conhecimento, tá? Então vamos ver uma por uma. Bem, primeira propriedade, propriedade do fechamento. Ela diz o seguinte: a soma da adição, lembre-se,
A operação é a adição, a operação não é soma. Soma é o resultado de uma adição, tá? Então não vamos fazer uma soma, não vamos fazer uma soma, vamos fazer uma adição. A soma é o resultado. Então o resultado, ou seja, a soma da adição de dois números naturais será também um número natural. Ou seja, toda vez que eu pego dois números naturais e vou adicionar um com o outro, o meu resultado sempre, necessariamente, vai ser também um número natural. Um exemplo, 5 mais 7 igual a 12, eu tenho 5, que é o número natural, esse símbolozinho é o símbolo do pertence, tá? Que mais tarde a gente vai ver. Então eu tenho 5 pertencendo ao conjunto dos naturais. O 7 também pertencendo ao conjunto dos naturais. Obviamente, pela propriedade do fechamento, o 12 também vai pertencer ao conjunto dos naturais, certo? Segunda propriedade, propriedade comutativa. Comutar significa mudar de lugar. Vamos lá, vamos ver o que ela fala. A ordem das parcelas não altera a soma. Vamos entender isso. Significa dizer que se eu pegar as parcelas, ou seja, as quantidades que estão envolvidas nessa adição, se eu mudar de posição, o meu resultado vai ser o mesmo, ele não se altera. Vamos ver um exemplo? 5 mais 7. A primeira parcela aqui é 5, a segunda parcela é 7. Vai ser a mesma coisa de eu pegar 7 mais 5. Eu posso inverter a posição aqui, que não vai mudar o resultado. Sempre vai dar 12. Ah, legal. Então, naquele exemplo que eu dei anterior, eu acho que foi 3.468, e eu adicionei com 246. Eu posso escrever meu algoritmo dessa forma, ou eu posso escrever 246 mais 3.468. Não importa agora, na hora de montar o algoritmo, o que eu vou botar em cima, eu vou botar embaixo. Dá na mesma. Quem me garante isso é a propriedade comutativa, ok? Então, mudando a posição das parcelas, o meu resultado permanece o mesmo. Terceira propriedade, propriedade associativa. Ela diz o seguinte: na adição de 3 parcelas, podemos associar as parcelas 2 a 2, na ordem que eu quiser. Vamos entender isso? Aqui eu tenho 2 sinaizinhos de adição, eu tenho 3 parcelas para poder adicionar. Como é que eu vou fazer isso? Eu posso pegar 2 em 2 na ordem que eu quiser. Por exemplo, eu posso pegar essas duas. Então, 3 mais 5 vai dar 8. 8 mais 7, 15. Então, eu comecei usando essas duas parcelas aqui. Ah, mas a propriedade associativa, ela me diz que eu posso pegar, associar na ordem que eu quiser. Então, por exemplo, eu quero começar fazendo essas duas. Então, eu vou repetir a primeira parcela, 3. Ó, 5 mais 7, 12. 3 mais 12, 15 também. Não importou. Ah, eu posso fazer de uma terceira forma? Posso. 3 mais 5 mais 7. Eu posso associar a primeira parcela com a última parcela, com a terceira. Vou pegar essas duas aqui, essa e essa. 3 mais 7, 10. E vou repetir a terceira parcela aqui, ó, 5. 10 mais 5, 15 também. Essa é a propriedade associativa. Em outras palavras, quando vocês tiverem mais de um sinalzinho de adição, de mais, você pode fazer a conta que você quiser primeiro. Não faz diferença. O resultado sempre vai se manter o mesmo.
Quarta e última propriedade da adição é a existência do elemento neutro. O que é isso? O que diz? É a parcela que pode ser suprimida, ou seja, retirada da operação, sem alterar o resultado. Vamos entender isso aqui. Eu tenho aqui uma adição com 3 parcelas, 5, 0 e 4. Uma dessas parcelas, se eu puder retirar da operação de maneira que não mude o resultado, ele é o elemento neutro. Por exemplo, se eu tirar o 5, 5 mais 0 mais 4, vai dar 9. Se eu tirar o 5, 0 mais 4 dá 9? Não. Se eu tirar o 4, 0 mais 4 dá, 5 mais 0 dá 9? Também não. Mas se eu tirar o 0, 5 mais 4 continua dando 9. Ou seja, o elemento neutro da adição sempre será o 0. Porque o 0 ele pode fazer parte ou não da operação, que não muda nada. Já viu aquela brincadeira de criança que a gente fala assim, fulano é café com leite? Exatamente isso. O 0 na operação de adição, ele é café com leite. Ele pode participar, não pode participar, que não muda nada. Então aqui, 13 mais 0, o 0 não faz diferença nenhuma, é café com leite, é 13 mesmo. Ok? Com isso a gente fecha as quatro propriedades da operação. Então, recapitulando, nós vimos que a adição é uma operação que a gente faz com números naturais, de junção, ou quando eu quero acrescentar uma quantidade a outra já existente. Para números grandes, a gente vai ter que fazer o algoritmo da adição. Lembrando, né, que quando passa de 10, né, eu vou sempre para uma ordem anterior, vai lá para cima, normal, ok? E nós vimos as propriedades, tá certo? Bom, gente, se vocês gostaram, dá um likezinho, se inscreva no programa, aperta lá o sininho para você receber as notificações, compartilhe com os amigos. Eu vou deixar na descrição do vídeo os vídeos anteriores que falam de números naturais, ok? Que é importante para a compreensão das operações, ok? E lembre-se, se você quer ser um campeão, se você quer ser um vencedor na vida, na matemática, simplifique, pois quem simplifica, simples fica. Até a próxima.